Olá pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade, eu vou falar aqui nessa nossa aula de apresentação do curso, de redação para o TSE unificado. A gente vai falar sobre a prova discursiva. Basicamente assim, as impressões de como deve ser essa prova discursiva, para o concurso de 2023. Para quem está começando, vamos dizer assim, os estudos, o que acontece? Existe uma norma regulamentar, não é? Uma resolução, na verdade, que vai unificar todos os TREs e o TSE em um concurso só. Portanto, se você vai fazer esse concurso, acho bastante válido esse tipo, inclusive, de proposta, porque representa economicidade para os cofres públicos. Então, se você vai fazer esse concurso vai acontecer no segundo semestre de 2023, já existe uma pré-agenda para isso, a gente ainda não tem edital no momento em que eu gravo. Eu gravo esta nossa aula basicamente em março, E no momento que eu gravo, eu quero falar sobre o que a gente já tem, o que a gente já sabe, como que vai ser conduzido o nosso curso aqui no Turma de Redação Concurso, perfeito? Bom, primeiramente, gente, a gente tem uma resolução que é a 23.391, essa resolução aqui que eu abri para vocês. Essa resolução é lá de 2013 e ela já trazia, as normas gerais de regulamentação de como seria o concurso unificado, tá? Os processos seletivos, na verdade. Na verdade, ela vai falar dos concursos do TSE de um modo geral. E agora, como o concurso está unificado, a gente se vale dessa resolução enquanto não se traz ainda o edital do concurso público. Não tem edital ainda, não tem banca no momento em que eu gravo, tá? Que é exatamente março de 2023. Bom, pessoal, sobre as provas, e aqui eu vou falar sobre a prova discursiva, que a gente tende a enfrentar. Veja que aqui no artigo 16, o que está muito claro na resolução do TSE? Que para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, as provas para aferição de conhecimento serão objetivas e as de conhecimentos específicos poderão ser objetivas, discursivas ou práticas. No último concurso, pessoal, houve prova discursiva apenas para os analistas de todas as áreas, tá? O técnico não enfrentou no último concurso prova discursiva, mas não quer dizer que neste não tenha, tá bom? Não quer dizer que neste não tenha. Até porque há uma grande tendência, vamos dizer assim, em ter mesmo. E aí o ideal é se preparar. Aqui, veja só, no parágrafo 3º, do inciso 4º aqui do artigo 16, está escrito exatamente de forma expressa: a prova discursiva abordará tema atual e poderá versar sobre tema relacionado à atividade ou especialidade do cargo. Eu vou explicar isso porque eu acho que é essa parte que gera mais confusão. O chamado tema atual, por exemplo, no concurso que foi feito em 2012 pela Consuplan, eles cobraram o quê? Atualidades vinculadas a conhecimentos da área eleitoral, conhecimentos do processo eleitoral. Isso foi para quase todos os analistas. O que é algo muito específico, pessoal, foi para o pessoal de TI. Quem fez o concurso para a área de tecnologia da informação é que pegou questão técnica mesmo. Mas ali realmente é necessário, e eu concordo bastante, por quê? Se você vai contratar gente de TI, você precisa contratar pessoas que tenham um conhecimento necessário, às necessidades do órgão próprio da justiça eleitoral, vamos dizer assim, tá? É um conhecimento muito específico. Agora, a prova discursiva abordou o tema atual da Consuplan e trouxe ali uma pitada de pé no próprio, nos próprios, perdão, da própria legislação eleitoral, vamos dizer assim, tá? E aí eu trouxe aqui só para poder mostrar a prova que foi aplicada para o analista judiciário. A banca nem trouxe texto basilar. No analista judiciário administrativo ela trouxe bastante textos de base. Aqui ela foi direto ao assunto. E ela diz o seguinte: com base no seu conhecimento acerca da legislação, tá vendo, ó, e das normas que regem a propaganda eleitoral, elabora um texto dissertativo argumentativo e que se discuta o seguinte questionamento. Veja que o questionamento é um questionamento atual, um questionamento geral, mas você irá fundamentar com base nos seus conhecimentos aqui, do âmbito da legislação eleitoral, vamos dizer assim, tá? Então aqui a banca fez uma pergunta, ela trouxe basicamente o seguinte: quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade da administração pública? Uma pergunta que ela fez, Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio de moralidade da administração pública?
Essa pergunta, não para quem não tem um mínimo de conhecimento sobre propaganda irregular, responderia, mas teria pouca consistência textual, tá? Então o que eles fazem é o quê? Lançar uma pergunta, ou às vezes não é uma pergunta, muitas vezes é uma afirmação. Os temas da Consulplan, que foi a banca da época, são temas assim bem amplos, né? São temas que têm geralmente duas partes ou um questionamento, porque eles querem que você aproveite tudo que tem no tema. Então o aluno às vezes aproveita apenas uma parte daquele tema e acaba tendo prejuízo, tá? Então, antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu quero lembrar os regramentos de 2012, porque, gente, a chance de ser a Consulplan, a banca, novamente desse concurso é muito grande. A Consulplan andou fazendo concursos importantes aqui agora em 2022, não é? Que combinaram aí com provas em 2023. Então é uma banca que tem produzido concursos com uma certa qualidade, vamos dizer assim. Erros existem em todas as bancas, mas a Consulplan tem honrado isso com uma certa qualidade. Então a gente vai pegar aqui alguns poucos regramentos de 2012 para já espelhar o que vai acontecer em 2023. Muito provavelmente, quase 90% de chance de que aconteça uma situação muito parecida, tá? A gente não tem edital ainda, mas mesmo que eles escolheram a FGV, será muito parecido, tá bom? Então, primeiro, a redação naquela época valeu 10 pontos e a banca pediu um mínimo de 30 e um máximo de 35 linhas. Pessoal, embora essa informação seja de 2012, tem ocorrido uma tendência em algumas bancas de concurso em pedir 35 linhas no concurso público, até 40 linhas no máximo. Isso aconteceu com a Fundação Carlos Chagas no TRT da 18ª para o cargo de analista, exigindo redação de 40 linhas, né, no máximo, não mais 30. E aconteceu também no concurso da LESP, né, a LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, a VUNESP pedindo 35 linhas ali de texto, tá? 35 ou 33, eu não lembro agora. Mas tem acontecido isso, então a gente tem que tentar trabalhar um pouco além daquele limite máximo de 30 linhas, não é? Já pensando aí num processo de inovação estrutural, né, que a banca tem trazido, a gente vai por esse caminho. A gente vai primeiro aqui no nosso curso passar pela redação de 30 linhas e depois fazer uma adaptação para alcançar essas redações mais extensivas. E à época se avaliou o conteúdo, que era o conhecimento do tema, né? Aí aqui naturalmente a banca vai avaliar a sua consistência argumentativa dentro daquela legislação, né? Da legislação eleitoral. Então, para ver se você tem maturidade argumentativa, você consegue a transformar aquela resposta àquela pergunta em algo convincente, que demonstre que você tem total afinidade, né, com o cargo que você está aí almejando, tá? Então vamos mais. A banca também analisa a expressão na modalidade escrita, parte gramatical, né, uso das normas e etc. E o texto é dissertativo, que é um texto que traz, que é muito voltado para você explicar, esclarecer alguma coisa, tá? E aqui, à época, a banca deixou essa anotação, primando pela coerência e pela coesão, não é? A coerência aqui tem a ver com a harmonia das informações que você traz, não é? E a coesão com a ligação das informações entre si, é o que vai gerar texto, porque quando o texto não tem ligação das suas partes entre si, o que acontece? Você não tem o texto, você tem uma colcha de retalhos mal costurada, tá bom? Bom, mas essa informação que é do edital pretérito, gente, nem era da Consulplan. Essa informação aqui a Consulplan copiou do edital do Sebrasp. O Sebrasp tinha feito o penúltimo concurso, né? Então esse processo avaliativo aqui era típico do Sebrasp à época. E aí em 2012 a Consulplan copiou de forma bastante clara, tá certo? Essa informação do edital do Sebrasp. O que acontece? Quando a gente pega, né, 2023 2022, o critério avaliativo da Consulplan bem atual é esse aqui, tá? Que eu até destaquei. Por exemplo, eu tomei a prova do Ministério Público de Minas, né, em que a prova valia 20 pontos e aqui destaquei para a gente falar sobre o que é mais importante, pensando a Consulplan no presente, porque nós já estamos, gente, há 11 anos de acontecimento do último concurso para o TSE, por exemplo, tá? Então a gente tem aí mais de uma década de que esse concurso passou e naturalmente a banca vai usar critérios mais atuais. Primeiro, a banca prioriza a argumentação hoje, é um forte dela.
E ela prioriza também a informatividade. O que seria isso? E muita gente perde nota exatamente aqui. Primeiro, é a questão da originalidade, ou seja, não trabalhar na discursiva com argumento que cai para o lugar comum. O que é o lugar comum? Argumento desprovido de fundamentação, argumento pouco inteligente, né? Aquele argumento, eu vou trazer uma argumentação aqui, né, que me vem à cabeça, que eu sei que é válida, mas todo mundo usará essa argumentação? Não. A gente tem sempre que buscar o original para evitar o senso comum, ou seja, aquilo que todo mundo faz. É claro que existem assuntos que não tem como. Você vai falar, por exemplo, sobre propaganda eleitoral irregular, aí você resolve falar sobre. A gente está numa temporada de fake news, por exemplo, não é muito forte. Você resolve falar sobre isso, a banca não vai tirar a sua originalidade daquilo ali porque é um assunto extremamente atual, tá? Extremamente atual. O que importa é a forma como você fundamenta aquele assunto. A hora que você dá o exemplo para poder fundamentar o assunto, ou que você cita a norma, aí a banca vai percebendo que daquele assunto comum você foi buscando formas de tornar aquele assunto um pouco mais original, tá certo? Você foi na origem daquele assunto, você foi na norma que fundamenta aquele assunto, você trouxe exemplos, não é, que demonstram os problemas, os prejuízos gerados por fake news em processos decisórios, etc. Daqui a pouco eu mostro. Suficiência, gente. Será que a forma como você explica seus argumentos, ou a quantidade de argumentos que você trouxe é suficiente? Por exemplo, é muito comum a gente, numa prova da Consulplano, trabalhar com 3 argumentos. É comum, mas não é necessário, porque às vezes você tem 3 argumentos, você tem uma suficiência em quantidade, mas tem uma baixa qualidade de defesa. Às vezes passa em concurso um aluno que trouxe 2 argumentos, mas ele trouxe 2 argumentos bem explicados, de forma suficientemente, não é, convincente, bem explicados, tá? Outro, o argumento precisa estar correto. Não adianta você falar sobre propaganda irregular se você não sabe o que é, não sabe o que é esse conceito. E aí você dá uma informação, por exemplo, sobre uso ou não de outdoors em propagandas eleitorais. Se pode ou se não pode, você de repente diz que pode, não é? E que isso tem que ser feito com um certo regramento de medidas. E aí, de repente, na lei eleitoral, ou na própria resolução que acontece a cada temporada, não é, de eleições, não existe essa regra. Então você erra ali pela correção. A relevância, a importância do seu argumento, né? O quanto ele é importante. Você fala de fake news em época de propaganda, fala de propaganda irregular em época de fake news e usa fake news, é um argumento relevante para o momento, tá bom? Propriedade das informações. Essas informações são próprias daquele assunto ou você entrou em outro assunto? Você escorregou para outro assunto que não tinha nada a ver com o que estava debatendo aqui, tá? Então, isso que a banca vai fazer. E o que ela faz? Ela vai aplicando aqui, né, no exemplo desses 20 pontos do Ministério Público, ela foi aplicando aqui a dosagem, tá, da pontuação. Ela, não é que, por exemplo, você tirou muito bom, você vai ficar com 4,6 a 6. A banca dá 5,1. Ela fez muito isso no Ministério Público de Minas, né, deu aqui para o primeiro quesito aí, não é? Dessa argumentação e informatividade, deu muito 5,1 para a galera, tá? Principalmente para a galera que não conseguia fundamentar, tinha uma boa escrita, mas uma dificuldade de fundamentação. Coerência e coesão é uma banca muito exigente com essa parte, tá, gente? Tem que saber usar bem ali os pronomes que estabelecem a coesão, tem que saber usar bem as conjunções que estabelecem coesão, isso tudo é importante. A banca secciona análise de gramática em morfossintaxe e pontuação. Tá? O que ela faz aqui? Ela reserva para aqui uma pontuação menor. Por exemplo, aqui em 20 pontos, isso aqui valia 6 pontos, e aqui ela reservou 4 pontos para isso, 4 pontos para isso. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que em pontuação, acentuação e grafia, ela pode tirar até 4 pontos pela quantidade de erros que você tem. A Consulplan, curiosamente, né, nos últimos concursos, e eu pude observar isso muito bem no Ministério Público de Minas, né? O que ela tem feito? Ela não conta todos os erros gramaticais, tá, gente? Ela conta sempre metade. Eu sei disso por conta da fase recursal, né? Eu abri 10 vagas para a fase recursal, fiquei com 5 recursos, porque a tendência é negar a maioria desses recursos mesmo, porque a banca tem uma matemática bem clara em relação ao que ela quer, tá? E aí eu sempre falava para os alunos, olha, eu contei tantos erros, mas a banca só deu metade. Eu contei tantos erros, a banca deu 60% de erros. Então, o que ela faz na parte gramatical é sempre contar menor.
o foco dela tem sido sim coerência e coesão, e o foco dela tem sido sim a argumentação, tá bom? Então, só para poder esclarecer para vocês esta parte. E aí, pessoal, em termos estruturais aqui, para começo de conversa nesse nosso primeiro vídeo, é o quê? O que a gente tem? Se a banca te traz um tema em forma de pergunta, seu primeiro compromisso é em responder essa pergunta. Não pode passar a introdução inteira sem responder a pergunta, deixar para responder a pergunta no desenvolvimento ou na conclusão. Isso é falta de objetividade, né? Você retarda a resposta para a própria questão que está sendo feita para você, tá? Quando você responder de forma objetiva, você apresentar a resposta objetiva, é muito importante também que você aproveite a introdução para você resumir o que você quer fazer no desenvolvimento. Vocês vão ver falando muito sobre isso aqui na hora que eu for trabalhar com outros conteúdos, tá certo? Então, isso é importante. Olha só. Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade da administração pública? É uma pergunta. Pessoal, essa redação aqui, ela foi da época. Porém, o que eu fiz? Eu tive que adaptar. Porque o processo, como eu falei com vocês, né? O processo eleitoral, depois de 10 anos, ele sofre muitas mudanças, ainda mais na era das novas tecnologias. Eu tive que adaptar alguns argumentos que o aluno colocou à época, tá? E vocês podem pegar essas dicas, eu vou falar para vocês, porque, gente, essas dicas dão super certo. A gente tem, quando eu trabalho com essas bancas, né, eu procuro sempre mostrar para o aluno, passar uma confiança para o aluno de que as coisas realmente acontecem bem para quem presta atenção àquilo que está ouvindo, toma nota e coloca a coisa em prática, tá? Não é à toa, né, que a gente às vezes recebe mensagens de alunos que tiraram total discursiva, tá? Eu separei uma única aqui, mais recentemente, só para não retardar, mas chegou no nosso atendimento, né? Uma aluna, não vou falar os dados da aluna, por uma questão de proteção de dados mesmo, mas ela falando, Júnia, tudo bem? Gostaria de agradecer pelas dicas, né? Para a redação do concurso oficial do Ministério Público de Minas. Ele tirou nota máxima, né? E ela diz que não fazia redação há muito tempo, tá bom? E nunca tinha feito redação da Consulplan. Então, só mostrando pra vocês que é possível tirar total numa prova discursiva e sem um esforço, eu tenho, né, que aprofundar. Não, a Consulplan é uma banca bem pragmática, bem pragmática. Se você entende o processo avaliativo dela, a coisa dá super certo. E aí você tem a felicidade, né, de ter uma notícia como essa aluna que me mandou, que naturalmente prestou atenção muito às dicas. Eu fico super honrada quando o aluno presta atenção às dicas e a gente vê acontecer. O aluno entrega o texto pra gente, a gente vê exatamente ali as dicas acontecendo no processo de escrita. Por quê? Porque não são dicas aleatórias, pessoal. É leitura de critério avaliativo, tá? Vocês podem ver que, olha só, aqui havia um critério avaliativo que era o antigo. Esse critério não existe mais, que é esse aqui. O que existe hoje é esse critério aqui. E aquela aluna tirou total observando, né, assistindo a aula, em observância a este critério aqui, tá bom? Então o que a gente faz é entregar uma redação com critério, não é qualquer escrita. Então veja aqui, ó, para responder aquela pergunta, o que aconteceu? A maioria das pessoas não percebe que a propaganda eleitoral irregular revela muito sobre o tipo de político que não vai honrar o princípio da moralidade na administração pública se for eleito. Tá vendo? Ó, o princípio da moralidade estava no tema, né? E aqui, propaganda irregular, ó, também estava no tema. Então vocês têm que aproveitar as palavras do tema. É preciso reconhecer que a propaganda irregular ou extemporânea fere o princípio da isonomia, que precisa haver em um ambiente concorrencial como o das eleições, e gera prejuízo aos cofres públicos. Portanto, cumpre a Justiça Eleitoral conscientizar a sociedade de que ela deve participar de forma mais ampla do processo eleitoral, por meio não somente do voto, mas também da fiscalização do comportamento dos candidatos. Então perceba que o meu tema, a minha introdução, melhor dizendo, tem algumas camadas, tá, gente? Ó, aqui a gente já deixa claro qual é o posicionamento, né, diante do tema. A gente deixa claro que essa propaganda irregular ou extemporânea, ela vai ferir o princípio da isonomia, que precisa haver um ambiente eleitoral. Ela é antieconômica, porque ela gera prejuízo, né, aos cofres públicos. E aqui o papel da Justiça Eleitoral, que é o papel de conscientizar a sociedade a também fiscalizar o processo e não só votar. Então, são essas 3 camadas que eu vou encontrar aqui embaixo, tá? Então, você vem aqui, ó, inicialmente,
E vai falar sobre a questão da propaganda irregular, porque é o que você falou primeiro, tá? É o que você falou primeiro. Inicialmente, cumpre esclarecer que a propaganda eleitoral irregular envolve duas práticas fundamentais, não é? Ocorrer de forma antecipada, é uma prática que é a propaganda antecipada mesmo, outra em estrito senso, mesmo tempestivo, ocorrer revelia das normas que a regulamentam. Então veja só, por que estrito senso? Porque como a gente falou de propaganda antecipada, existe a propaganda irregular e a propaganda antecipada. Mas você pode ter aquela ideia de regular lato sensu, quer dizer, de amplo conhecimento, o tratando de regular qualquer coisa que burle a lei. Né? E um estrito sensu é aquela propaganda, não é, que não obedece à resolução daquele processo eleitoral. Né, que mesmo sendo feita dentro do prazo, respeitando o prazo, ela tende a burlar as regras, tá? Então foi isso, ó. É sabido que a cada processo eleitoral, o TSE aprova uma resolução com normas para regulamentar a propaganda eleitoral. Assim, os candidatos tomam conhecimento de regras, né? Por exemplo, proibição de jogar material de campanha próximo a locais de votação e responsabilização em caso de divulgação de informação não fidedigna, que são aplicadas a todos os concorrentes. Portanto, as regras da propaganda eleitoral funcionam como imperativo isonômico que visa evitar desequilíbrios. Pessoal, o que a banca faz? Aqui você está falando sobre o que é uma propaganda irregular, não é? Na forma lato sensu, na forma estrito sensu. Você demonstra conhecimento quando fala que o TSE aprova uma resolução a cada, né, processo eleitoral sobre isso. Você cita formas de irregularidade em campanha, então isso que a banca vai observando. É dessa forma que ela olha, peraí, eu tenho duas informações técnicas, então existe uma suficiência? Existe. O argumento é comum falar do que é propaganda irregular? É comum, mas há uma suficiência técnica, há uma busca pela originalidade quando você escolhe a sua irregularidade e traz para cá como elemento de exemplo, tá certo? Quando você traz um princípio, né, constitucional que vai ali abarcar o fato, é uma forma de exemplo, uma forma de consistência, tá certo? Uma forma de suficiência dos seus argumentos, tá bom? Então você pode, por exemplo, embora existam regras claras para isso, a maioria quase absoluta dos postulantes bula esse regramento para tentar ganhar vantagem sobre os seus oponentes. Uma forma de embuste, agora uma forma de se trabalhar a propaganda de forma regular, não é? É antecipar a propaganda eleitoral, que é o primeiro elemento. Ó. Geralmente, quando o candidato já está no poder e quer ser reconduzido a este, é costume que o partido, da base eleitoral e alguns setores privados, beneficiados por este candidato, comecem de forma sorrateira a divulgar menções a uma pretensa candidatura ou espalhar informações sobre as realizações do candidato enquanto ocupante do cargo público. Que você falando de uma questão super comum, né? Você tem lá o candidato do momento, ele é o candidato da ordem porque ele está, por exemplo, eleito, e ele aproveita a máquina pública para lançar sua imagem, para lançar seus feitos, ou corre dinheiro de forma irregular na campanha e começa ali uma propaganda por admiradores daquele candidato, e você nota que aquilo está acontecendo bem antes, né, do 6 de julho, ou 6 de agosto, agora eu não lembro, que é a data limite, tá, para se fazer, se iniciar uma corrida, uma propaganda eleitoral. Assim, o que parece ser uma prestação de contas à sociedade, né, a gente colocou sob aspas, não tem outro condão a não ser tentativa de se reeleger. A antecipação da propaganda eleitoral, além de causar danos concorrenciais, revela também abuso do poder econômico, na medida em que se aumentam os custos de campanha e, por certo, estimula-se o financiamento irregular, que, ao cabo de uma possível vitória do candidato desonesto, visa manter o clientelismo no âmbito da administração pública. Então veja aqui você falando das consequências disso, você falando por exemplo, o que leva, não é? O que vai levar esse resultado de algo que parece ser bobinho e inocente? Não. Você aumenta o clientelismo. Por quê? Porque aquela base de apoio, mesmo de setores privados daquele governo, né, que vai propagar o nome dele de forma irregular, a imagem dele de forma irregular, né, vai tentar convencer o eleitor, ele quer que esse governo permaneça, né, da ordem da vez, permaneça no poder. Por quê? Porque é interessante para esse grupo, né, interessado que esse político se mantenha. E por que é interessante? Porque, de repente, esse grupo é beneficiado com algum tipo de medida administrativa, por exemplo,
ou mesmo legal, né? É um deputado que faz propostas de lei que só beneficiam aquele grupo, né? Então ele consegue, ele é bom de barganha, então só consegue beneficiar esse grupo por outros modos, ou senão ele lança medidas fiscais, isenções, né, tributárias que vão beneficiar esse grupo e por aí vai. Então você usa a administração pública para benefício de poucos, tranquilo? E aí nós temos aqui, olha só, né? Aí eu falo para vocês sobre aquela informação que é comum, mas que se torna uma informação relevante dependendo da forma como você trabalha. Atualmente, uma das principais preocupações com a campanha eleitoral irregular é a disseminação de fake news. Já se sabe que os chamados falsos informativos foram responsáveis por influenciar o curso das decisões em diferentes democracias, né? No Reino Unido, por exemplo, uma campanha organizada de desinformação que veiculava ódio contra os imigrantes foi um importante mecanismo garantidor do Brexit, ou seja, tem que explicar quando aparece uma coisa técnica, da opção do povo britânico pela saída do Reino Unido da União Europeia. No Brasil, o Código Eleitoral, em seu artigo 323, proíbe expressamente a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Mas mesmo havendo essa proibição, que tem pena de detenção para quem desrespeita a lei, as últimas eleições têm sido marcadas pelo excesso de informações falsas que denotam a falta de respeito e de urbanidade com o eleitor. Então, veja que eu falei com vocês, né? Eu tive que adaptar a redação de um aluno aprovado no concurso TSE passado. Por quê? Porque esse assunto é muito novo, tá? E é um assunto que preocupa até hoje a própria justiça eleitoral. Então veja, gente, é um assunto comum? É, fake news é um assunto comum. Mas será que todos os candidatos vão tratar da mesma forma desse assunto? Não, tem candidato que só vai falar fake news, que é falso informativo, que prejudica a campanha de um, beneficia outro. Mas tem candidato que sabe alguma informação original sobre fake news. Aqui citar o que aconteceu no Reino Unido, né, que houve até um escândalo da Cambridge Analytica, na época que divulgou dados dos eleitores, né, para um dos lados da campanha, e aí se conseguiu convencer, né, os eleitores a votar pela saída do Reino Unido, né, da União Europeia. E aí que quando se fala sobre o caso Brasil traz, né, você não pode ficar falando apenas do exterior se o seu problema é interior. Você pode citar o exterior como origem do problema aqui, né, que foi um momento muito importante registrar de fake news, talvez um dos primeiros momentos aí no século XXI de fake news em massa, não é? E aqui nós temos o problema acontecendo no Brasil. E o nosso código já previa, né, uma punição aí pela divulgação de fatos inverídicos. Mas como essa punição talvez seja muito branda, né, as últimas eleições foram marcadas pelo excesso dessas informações. E aí nós temos aqui a conclusão, né, que vai falar sobre uma participação mais ampla da sociedade, o TSE criando mecanismos, né, que possa aí estimular esse eleitor a não só votar, mas também a fiscalizar. Se vocês observarem, toda essa redação é o espelho da introdução. Na Consulplan é muito importante que eu faça uma introdução muito bem feita. Aliás, qualquer banca, tá? É porque essa valoriza bem mais. Introdução bem executada, e praticamente chances de uma nota alta na discursiva da Consulplan. Tranquilo? Se a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo, né, e depois seguir para o nosso curso, que temas que eu posso considerar relevantes aqui para o meu trabalho? Que temas? Gente, hoje a gente tem que preocupar com a participação da mulher, né, no processo eleitoral, o aumento desse espectro de participação, de estímulo à participação feminina, que é a questão de gênero, que se discute muito, a questão das minorias se discute demais, né? A participação indígena, que é uma das preocupações da justiça eleitoral, inclusive, do público LGBTQIA+, né? Da população preta e parda também, participação no processo eleitoral, a questão das novas tecnologias, tá certo? De melhoria do processo eleitoral em si, principalmente porque houve muita divulgação de falsos informativos sobre as urnas, né? Então existe isso. A questão dos dados, certo? É importante por conta da segurança de dados. O século XXI é um século bastante complicado em relação à política de dados, também tem que se ter preocupação com isso. A gente tem uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas no processo eleitoral isso é bem arriscado, embora a gente tenha as nossas urnas sejam comprovadamente auditadas e seguras,
não é? Mas sempre, não, a urna não tem ligação com a internet, mas o nosso eleitor, quando cadastra um título, né, quando ele ele deixa um dado no próprio sistema eleitoral, lá no site do TSE, ou de algum TRE, não é? Você tem dados, como a gente deixa em qualquer lugar. Então, existe uma preocupação com vazamento de dados. E a gente também, né, tem preocupações, aí voltando à questão dos falsos informativos, né? Como regulamentar, certo? Esse universo, o universo das redes sociais em relação às fake news, que induzem o pensamento do leitor, não é, de uma forma muito desleal, tá certo? E isso aí acaba atrapalhando o processo democrático em si. Tranquilo? Pessoal, são as nossas primeiras impressões, né? Quem vai seguir conosco, daqui a pouco já tem aula para vocês. Quem não vai seguir, quem está nos acompanhando em rede, né, curta e compartilhe o vídeo, né, para que a gente deixe mais e mais informação para vocês, tá? E se inscrevam, porque senão quem não se inscreve também não consegue acompanhar algum tipo de novidade, tá bom? Um abraço a todos.